Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco. Domingo, 4 de junho, ano 2023, domingo da Santíssima Trindade. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto. O domingo da solenidade da Santíssima Trindade, onde bendizemos a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sintamo-nos todos amanados e acolhidos pela Trindade Divina, comunhão perfeita e ideal de toda a comunidade cristã. Ela nos revela a sua misericórdia, bondade e fidelidade e nos anima a viver na concórdia e na paz. Santíssima Trindade, um dos dogmas principais da Santa Igreja Católica. Para iniciar o nosso programa deste domingo, vamos fazer a nossa oração vocacional. Estamos no ano ainda vocacional e vamos rezar para que o Senhor desperte vocações de leigos, principalmente aqui na nossa paróquia. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos mistérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa deste domingo, a gente vai dar um apanhado aqui no início do que vai acontecer. No Momento com Maria, vamos falar de Maria, Mãe da Igreja. Foi no dia 29 de maio. Nesse quadro a gente vai trazer essa devoção, então, que a Igreja conclama, a Nossa Senhora como Mãe da Igreja. Não é para menos, pois Maria é Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. Estaremos trazendo também os santos da Santa Igreja, do dia 29 ao dia 4 de junho. O Evangelho de Nosso Senhor hoje, que dá um apanhado para nós aí, nos mostra o mistério da Santíssima Trindade. Com a palavra Igreja, nós vamos reprisar a conversa que tivemos com o coordenador dos ministros aqui da paróquia, do domingo passado, onde ele fala da celebração de Corpus Christi, que vai acontecer agora, na quinta-feira, dia 8. A gente vai reprisar aí o quadro, que é importante, que fique bem marcado essa data. Corpus Christi é muito importante. Trazer também a agenda, e os compromissos aí da nossa paróquia, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de conhecimento da nossa fé, da tradição da Santa Igreja, através dos parágrafos aí do nosso catecismo, da Santa Igreja, que a gente sempre coloca na reflexão do Evangelho, músicas religiosas, Então, o programa hoje vai estar bem interessante, Posso contar com vocês aí durante essa 1 hora e pouquinho aqui, na nossa querida 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Então, maio foi o mês mariano, a Igreja dedicou o mês inteiro à lembrança de Nossa Senhora, e a gente vem trazendo aqui no programa sempre uma devoção à Nossa Senhora. Nesse mês de maio a gente se dedicou um pouquinho mais aí a trazer essas devoções, e vamos falar hoje de Maria, Mãe da Igreja. Foi a data no dia 29 de maio, A Igreja coloca essa data para lembrar e celebrar Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. Então Maria é a Mãe da Igreja. Deus benigníssimo e sapientíssimo,
querendo realizar a redenção do mundo, quando veio a plenitude do tempo, enviou seu Filho, feito da mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5. Este, por amor de nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo de Maria Virgem. Símbolo constantinopolitano, o credo. Esse mistério divino de salvação nos revela e perpetua na Igreja que o Senhor constituiu como seu corpo. Unidos a Cristo como cabeça e em comunhão com todos os seus santos, os fiéis devem venerar também a memória, primeiramente, da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Missal romano, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, desde os primórdios do cristianismo, sempre venerou Maria como Mãe da Igreja, embora esse título tenha sido dado solenemente em 1964 pelo Papa Paulo VI. Existe uma razão lógica para esse fato. Ela é a Mãe de Jesus, que é a cabeça da Igreja. E a Igreja é o corpo místico de Cristo. Por essa razão, Maria é a mãe de todos que nasceram pelo Cristo. Confirmamos-nos a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu Filho Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, está também a Virgem intimamente ligada à Igreja. A Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Vemos desse modo a clara ligação de Maria com a Igreja. É uma ligação tão íntima que não dá para lermos a história da salvação sem a relacionarmos com a pessoa da Virgem Maria. Realmente, Do ponto de vista antropológico, a Virgem Maria pode ser vista como um modelo humano que mais se aproxima da verdadeira imagem e semelhança de Deus. Além do mais, ela pode servir como modelo eminente e único de virgem e de mãe, porque, acreditando e obedecendo, gerou na terra, sem ter conhecido o varão, por obra e graça do Espírito Santo, e deu à luz um filho, que Deus estabeleceu primogênito de muitos irmãos. Isto é, de nós, fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com o amor de mãe. Paulo VI, que dera a Maria o título oficial de Mãe da Igreja, desenvolveu o tema da exortação apostólica sobre o culto à Virgem Maria. Fala dela como modelo de quem sabe ouvir e acolher a palavra de Deus com fé. Essa é uma missão específica da Igreja: escutar, acolher, proclamar, venerar e distribuir a palavra de Deus como pão da vida. Outro modelo de Nossa Senhora é ser orante e intercessora. Maria é, além disso, a Virgem dada à oração. Assim nos aparece ela, de fato, na visita à mãe do precursor, João Batista, Santa Isabel, quando seu espírito se funde em expressões de glorificação a Deus, de humildade, fé e esperança. Ora, a Igreja, todos os dias, apresenta ao Pai as necessidades de seus filhos, louva sem cessar ao Senhor e intercede pela salvação do mundo. Então, esse texto que eu trouxe hoje, que a gente comentou aqui sobre Maria, Mãe da Igreja, é do site católico Canção Nova. E nós temos uma oração, a Nossa Senhora Mãe da Igreja, para nós encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. Abre o nosso ouvido à palavra, para reconhecermos a voz de Deus e o seu chamado. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de maio a 4 de junho. Falaremos um pouco daquelas pessoas que servem de exemplo para a nossa fé dentro da nossa Santa Igreja. Segunda-feira, 29 de maio, Maria, Mãe da Igreja. Falamos no quadro Momento com Maria de hoje. No alto da cruz, quando Jesus dá à mulher o discípulo amado por seu filho, a Virgem Maria recebe por herança a filiação de toda a humanidade, ora representada por João, tornando-se a amorosa Mãe da Igreja, gerada por Cristo com o envio do Espírito Paráclito. O título Mãe da Igreja foi utilizado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão, nos anos 338 a 397. Se o título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do catolicismo e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, no Credo de Nicéia de 325, e já os padres do Concílio de Éfeso, em 430, haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus. Esse título, Mãe de Deus, retorna no magistério de Bento XIV e Leão XIII, grandes papas que tivemos. Na primeira segunda-feira após Pentecostes, a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, um título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico romano em maio de 2018, por desejo do Papa Francisco. No decreto Ecclesia Mater, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, fica estabelecido que a festa seja celebrada na segunda-feira após Pentecostes. No dia 30 de maio, foi terça-feira, dia de uma grande santa, que nos traz também um grande exemplo, Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarina de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro, na cidade de Rouen. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideraram mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar 6 vezes, Jesus. Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Santa Joana d'Arc teve grandes vitórias para a França na época da Guerra dos 100 Anos, e ela foi uma grande guerreira, sim, e uma grande defensora da liberdade do povo dela. Na quarta-feira, 31 de maio, visitação de Nossa Senhora, visitação a Santa Isabel. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. Aceitar Jesus é estar aberto a aceitar, receber e doar-se aos outros. O anjo também comunicou a ela que sua parenta Isabel já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. O encontro de Maria e Isabel é a união de 2 anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor e do próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, que também estava no seio de sua mãe.
Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de maio a 4 de junho. Falaremos um pouco daquelas pessoas que servem de exemplo para a nossa fé dentro da nossa Santa Igreja. Segunda-feira, 29 de maio, Maria, Mãe da Igreja. Falamos no quadro Momento com Maria de hoje. No alto da cruz, quando Jesus dá à mulher o discípulo amado por seu filho, a Virgem Maria recebe por herança a filiação de toda a humanidade, ora representada por João, tornando-se amorosa mãe da Igreja, gerada por Cristo com o envio do Espírito Paráclito. O título Mãe da Igreja foi utilizado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão, nos anos 338 a 397. Se o título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do catolicismo e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, no Credo de Nicéia de 325, e já os padres do Concílio de Éfeso, em 430, haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus. Esse título, Mãe de Deus, retorna no magistério de Bento XIV e Leão XIII, grandes papas que tivemos. Na primeira segunda-feira após Pentecostes, a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, um título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico romano em maio de 2018, por desejo do Papa Francisco. No decreto Ecclesia Mater, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, fica estabelecido que a festa seja celebrada na segunda-feira após Pentecostes. No dia 30 de maio, foi terça-feira, dia de uma grande santa, que nos traz também um grande exemplo, Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarina de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro, na cidade de Rouen. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideraram mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar 6 vezes, Jesus. Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Santa Joana d'Arc teve grandes vitórias para a França na época da Guerra dos 100 Anos, e ela foi uma grande guerreira, sim, e uma grande defensora da liberdade do povo dela. Na quarta-feira, 31 de maio, visitação de Nossa Senhora, visitação a Santa Isabel. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. Aceitar Jesus é estar aberto a aceitar, receber e doar-se aos outros. O anjo também comunicou a ela que sua parenta Isabel já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando, depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. O encontro de Maria e Isabel é a união de 2 anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor e do próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, que também estava no seio de sua mãe.
começando o mês de junho, dia 1º, na quinta-feira, dia de São Justino. Justino nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino nasceu nas trevas do paganismo. No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfaso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Ele foi um defensor e propagador da fé entre os povos pagãos. Depois dos padres apostólicos, que teriam conhecido os apóstolos ou que teriam tido contato com testemunhas diretas de seus ensinamentos, São Justino é o primeiro padre da Igreja, cujas obras têm grande valor e apresentam a doutrina e sua pureza, e conservam fontes puras da tradição apostólica. Por inveja e por não aceitar a verdade, São Justino foi denunciado e julgado injustamente. Sua flagelação e decapitação ocorreu no ano de 167. Já um dos mártires da Igreja, São Justino. Na sexta-feira, dia 2 de junho, dia de São Marcelino e São Pedro, mártires. Também foi dia do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. A vida e o martírio dos santos dessa data ocorreu no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo no século IV, por parte do imperador Diocleciano, um grande perseguidor, um grande e cruel perseguidor. Eles foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma, e São Pedro era um padre exorcista. Conhecidos pela comunidade, rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de muitos. Diante das tantas obras realizadas, e após conseguirem a conversão do próprio carcereiro e também da sua família, as autoridades não mais esperaram e os condenaram à decapitação. No entanto, para evitar qualquer movimentação da população, tudo foi feito de forma isolada. Não queriam que soubessem onde os seus corpos seriam deixados. Quando tudo isso aconteceu, o futuro Papa Damaso I era um adolescente e testemunhou esses fatos, os quais ele narra um tempo depois. Marcelo e Pedro foram torturados, levados para um bosque conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar suas próprias covas e, por fim, decapitados. Eles foram decapitados no ano de 304, no início da Igreja. No sábado, dia 3 de junho, dia de São Carlos Lauanga e companheiros. Atraídos pelos missionários da África, chamados de Padres Brancos, fundados pelos cardeal Laviguier, Carlos Lauanga, que pertencia ao clã Negado, foi alcançado pela força do Evangelho no ano de 1885. Ele se tornou o chefe dos jovens pajens que serviam à corte do rei Mwanga, em Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica, e recebendo em 1934, pelo Papa Pio IX, o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fossem confundidos com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, por causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, seguido de outros 15. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão em Namugongo, sofrendo ultrajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou as mortes de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos e dos seus 15 companheiros. No domingo, então hoje, 4 de junho, dia de São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia. Sacerdote que, movido por admirável caridade para com Deus e o próximo, fundou a congregação dos clérigos menores regulares. Não é por acaso que Francisco Caracciolo é chamado de o santo da Eucaristia.
Ele nasceu em 13 de outubro de 1563, em Vila Santa Maria, da nobre e rica família Caracciolo. Durante a peregrinação à Santa Casa de Loreto, acabou falecendo em 4 de junho de 1608, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis. Foi canonizado por Pio VII em 1807. Suas palavras ainda ressoam atualmente, assim como seu pensamento. Sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu convosco, e por meio de vós espero salvar-me. Meus sacerdotes, esforcem-se para celebrar a missa todos os dias e inebriar-se com este santo sangue. E também no domingo, hoje, 4 de junho, é dia da Santíssima Trindade. Esse texto que eu trouxe hoje é do site católico Canção Nova. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. A gente traz resumido, quem quiser conhecer melhor a vida dos santos, é só pesquisar aí. A internet está bem recheada com a vida desses exemplos de vida. Vamos ouvir, para encerrar o quadro de hoje, a música do Salmo da nossa liturgia da Santíssima Trindade. A vós louvor, honra e glória eternamente. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Porque Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. A reflexão deste texto, a gente vai trazer aí do Catecismo da Santa Igreja Católica, é um trecho pequenininho, de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, da liturgia do domingo 4 de junho, Santíssima Trindade. Vamos ver o Catecismo, então, o que ele nos diz. Parágrafo 219. O amor de Deus para com Israel é comparado ao amor de um pai para com o seu filho. Este amor é mais forte que o de uma mãe para com seus filhos. Deus ama o seu povo mais que um esposo a sua bem-amada. Este amor vencerá mesmo as piores infidelidades e chegará ao mais precioso de todos os dons. Deus amou de tal maneira o mundo que lhe entregou o seu Filho único. Parágrafo 432. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação e pode, desde agora, ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação, de tal modo que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Parágrafo 458. O Verbo se fez carne, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Porque Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Parágrafo 706. Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé
e do poder do Espírito Santo. Nessa descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa descendência será o Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Comprometendo-se por juramento, Deus obriga-se desde logo ao dom do seu Filho muito amado e ao dom do Espírito Santo, que foi prometido, que constitui o título de garantia da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para si mesmo. Santíssima Trindade, bem presente, né? Parágrafo 679. Cristo é o Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele. Enquanto Redentor do mundo, Ele adquiriu esse direito pela sua cruz. Por isso, o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que tem em si. É pela recusa da graça nesta vida que cada qual se julga já a si próprio, recebe segundo as suas obras e pode, e mesmo, condenar-se para a eternidade, se recusar o Espírito de amor. E para encerrar, vou trazer aí a reflexão do Dia a Dia com o Evangelho da Liturgia Diária da editora Paulus. Texto de hoje, poucos versículos, porém recheados de profundo conteúdo. Deus amou de tal modo o mundo que enviou seu Filho único para que sejamos salvos por ele. Não se trata de amor abstrato ou mero fruto da imaginação. Trata-se de amor concreto, assumido pessoalmente por Jesus, tendo como consequência a sua morte na cruz. O amor do Pai, concretizado no amor do Filho, prolonga-se pela presença e amor do Espírito Santo. Essa grandiosa ação de Deus na história provoca uma crise. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas em lugar da luz. É que diante da revelação do amor de Deus, as pessoas se posicionam pró ou contra Jesus. Então Jesus não precisa julgar ninguém. São as próprias pessoas que se julgam a partir da posição que tomam em relação a Ele. Então é isso aí. Jesus, ele é o julgador, sim. Ele vai nos separar, sim. Vai tirar o joio do trigo. Mas a escolha é nossa. Sempre é nossa. Por isso que Deus é Deus e nos deu a liberdade de escolher. Já encerrando então o programa deste domingo, passou bem rápido, né? 4 de junho, dia da Santíssima Trindade. Vamos falar aí da agenda aí da nossa paróquia para os próximos dias, para essa semana que inicia amanhã. De antemão, já vamos reforçar aí, né? Dia 8 de junho, quinta-feira, né, às 8 horas da manhã, teremos a celebração da solenidade de Corpus Christi, né? Esse ano será no pavilhão de eventos Manuel Marchetti, ali no centro da cidade. Começa às 8 horas da manhã, mas já ali pelas 4h30 da manhã o pessoal já vai estar lá para confeccionar o tapete, né? O tapete dessa vez, esse ano, será feito com cobertores, mantas, roupas usadas, né, que foram recebidas em doação, né, para fazer uma coisa diferente, né, desta vez. O Padre Carlão aí teve essa ideia e depois essas roupas todas serão doadas às pessoas carentes aqui da região. Então isso na quinta-feira, 8 horas da manhã, celebração da solenidade de Corpus Christi. Vamos lá para sexta-feira, dia 9 de junho, às 7 horas da noite, haverá missa na Igreja Santa Terezinha, na localidade de Juscelin. 7 horas da noite, 9 de junho, sexta-feira. Também na sexta-feira, 9 de junho, também 19 horas, também haverá a celebração da Santa Missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo. Então serão 2 missas no mesmo dia, no mesmo horário. Então já o Padre Geni já vai estar atuando aí na paróquia como vigário. O Padre Carlão vai numa comunidade, o Padre Geni vai na outra comunidade. Isso na sexta-feira, dia 9 de junho. Então 2 celebrações, 19 horas, Santa Terezinha no Selim e Rafael
São Rafael, no Rafael Baixo. No sábado, dia 10 de junho, 5 da tarde, missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Igreja São José Operário, bairro Operário. Ali vai ter primeira comunhão na comunidade. Então, sábado, dia 10 de junho, 5 da tarde. No sábado também, 19 horas, né? Dia 10, 19 horas, missa na Igreja São João Batista, dos bairros Nova Estetim, São Cristóvão. Sábado, 19 horas. Domingo, dia 11 de junho, 8 horas da manhã, celebração da missa dominical na Matriz Santo Huberto. No domingo também, 11 de junho, às 10 horas da manhã, missa na Igreja São Gabriel, né? Igreja São Gabriel do Rafael Alto. Dia 11 de junho, 10 horas da manhã, ali também vai ter primeira comunhão, né? Igreja São Gabriel Rafael Alto. E no domingo, para encerrar, 19 horas, a missa noturna na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Fica aí, então, a lembrança dessas datas aí para esta semana de Corpus Christi. Só reforçando, então, né? Celebrações de primeira comunhão aqui na paróquia, dia 10 de junho, 5 da tarde, Igreja São José Operário, do bairro Operário. Dia 11 de junho, 10 horas da manhã, domingo, Igreja São Gabriel, no Rafael Alto, né? Reforço novamente, né, a solenidade de Corpus Christi, vai ser no feriado, né, dia 8 de junho, no pavilhão de eventos Manuel Marquete, e a confecção do tapete começa às 4h30 da manhã. A gente quer reforçar novamente, né, quem ainda não fez e quiser fazer a doação de roupas usadas, mantas, cobertores, né, e também alimentos não perecíveis, pode estar fazendo ainda, né, até durante essa semana ainda, entregando nas igrejas da paróquia ou lá na secretaria paroquial com a Ivonete, né? Até na quarta-feira ainda dá para deixar lá, tá bom? Lembro aí, né? O padre Genicha já está na paróquia, nosso vigário, a gente não sabe ainda a data de posse dele, né? Mas ele já vai atuar aí, né? Como eu já falei, nesta semana ele já vai estar atuando aí em uma das missas da sexta-feira, né? Que são 2 missas no mesmo dia. Trago também aqui com grata satisfação, né, o programa Minutos do Evangelho. Agora isso também está na Rádio Belos Vales, né, a 89.9 FM. Né, a gente recebeu um horário ali, a Igreja Católica sempre teve, né, no decorrer da história, um horário na Rádio Belos Vales aqui de Ibirama. Antes era a Rádio Sentinela, né, a Rádio de Ibirama sempre teve um horário, a Igreja Católica sempre teve um horário, e a gente não tinha esse horário há um tempo, né? E conversando lá com o Alisson Chene, a gente foi pedir um apoio para divulgar os eventos da paróquia, e ele nos ofereceu esse horário, né, 3 minutos, né, às 6 da manhã, né, todo dia, de segunda a sexta-feira. Então, o programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, está presente agora na Rádio Belos Vales de Ibirama, todo dia, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Né? Então, quem acorda cedo já pode aproveitar também e ouvir um pouquinho a palavra de Deus. E ali a gente também está divulgando a agenda, né, os compromissos aí da nossa paróquia, um pouco mais resumidinho, né, o tempo é curto, é 3 minutos, né, e a gente vai estar ali, então, fazendo esse trabalho também em nome da paróquia Santo Huberto. Né, e continua aqui, né, na 87.9 FM, o nosso programa Minutos do Evangelho. Ele é um pouquinho mais robusto, né, durante a semana, né, ele é um pouquinho mais completo do que a gente vai poder fazer na Rádio Belos Vales, mas está lá também o recado de 3 minutos na Rádio Belos Vales, e o programa aqui na 87.9 vai continuar em 2 horários, né, ao meio-dia e às 7 da noite, né, e aos domingos o programa com 1 hora de duração, né, como já é de hábito, de costume. Antes de encerrar, vou novamente dar uma cobradinha, né, nos nossos paroquianos com relação ao dízimo, né? Pessoal, vamos procurar aí as nossas comunidades, né, as lideranças das nossas igrejas locais, e quem não está ofertando ainda, faça a sua oferta do dízimo, né, procure ofertar dignamente, né, essa colaboração com os trabalhos da igreja. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios
capítulo 9, versículo 7. Cerramos então o programa deste domingo. Mais uma vez, vamos reforçar aí, dia 8 de junho, solenidade de Corpus Christi, 8 horas da manhã, celebração no pavilhão de eventos, Manuel Marchetti, com a procissão do Corpus Christi. Cerramos com uma oração. Ó grande propagador da Eucaristia, ensina-nos a viver como adoradores, para que assim cresça o nosso amor a Jesus e aos mais necessitados. Intercedei pelos sacerdotes na busca da santidade e da dedicação aos sacramentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. E por intercessão de São Francisco Caracciolo, desça sobre todos nós, sobre nossa família, sobre nosso trabalho, sobre nossos projetos, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, também com intercessão de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada e que Deus esteja presente conosco. Nos encontramos amanhã em 3 horários. 6 da manhã, Rádio Belos Vales. Meio-dia, Rádio 87.9 FM. 19 horas, reprise na 87.9 FM. Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense.